Glória a Deus. Retornamos hoje com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Eu tenho orado a Deus, como eu tenho dito para você em todos os programas, para que este programa seja um canal de bênçãos na tua vida. Para que esse programa seja um divisor de águas na tua casa, no meio da tua família, para que através desse programa a palavra de Deus invada a tua vida e a tua casa. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como lâmpada, como luz, ela ilumina as nossas veredas, ela ilumina o caminho pelo qual devemos andar, para que não tropecemos, para que não nos desviemos e para que também não caiamos. Amém? Então, antes de iniciar com a palavra de hoje, por gentileza, aí onde você estiver, curve comigo a sua cabeça e vamos orar a Deus. Se não for possível se curvar, ore na mente juntamente comigo. Amado Deus e querido Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, porque cremos e sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. Nós cremos e sabemos, ó Pai, que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está dentro de nós. E por estar, Senhor, em nosso meio, por estar dentro de nós, nós te clamamos e te pedimos que o Senhor arranque de nossas vidas todo o mal. Que o Senhor arranque, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor arranque, Pai, tudo aquilo que não te satisfaz. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Que o Senhor nos encha com a Tua glória. Que o Senhor nos encha com a Tua bondade, com a Tua verdade, com a Tua unção. Em nome de Jesus. E guia-nos, ó Deus, pelo Teu caminho de paz, pelo Teu caminho de santidade e pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, iniciaremos hoje o estudo ao livro de Jó. O livro de Jó é o primeiro livro poético do Antigo Testamento. Existem alguns livros no Antigo Testamento classificados pela teologia como livros poéticos em virtude da sua escrita, em virtude de como ele está disposto. E o livro de Jó é o primeiro dessa seção. O que falar de Jó? Quem foi Jó? Quando o livro de Jó foi escrito? Acredita-se, os teólogos acreditam que Jó ele foi contemporâneo a Naó, irmão de Abraão. Se Jó foi contemporâneo a Naó, irmão de Abraão, significa que o livro de Jó foi escrito antes de qualquer outro livro da Bíblia. Como assim, pastor? O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, foi escrito por Moisés muito depois da morte de Abraão. Mas o livro de Jó foi escrito na época de Abraão por um parente, talvez um provável parente de Abraão. Se Jó era descendente de Naó, que era irmão de Abraão, significava que Jó tinha um parentesco com ele. Então, teologicamente ou cronologicamente, o que é uma cronologia? É seguir a ordem do tempo. Seguindo a ordem do tempo, Jó seria o primeiro livro da Bíblia, porque ele foi o primeiro livro a ser escrito. Embora o livro de Gênesis remonte ou trate os assuntos desde o início, como a criação, Jó foi escrito ainda antes, porque foi escrito na época de Abraão. Jó foi escrito, acredita-se, entre os anos 2000 a 1800 antes de Cristo. Então Jó realmente estaria cronologicamente à frente dos outros livros ou escrito antes dos outros livros. Por exemplo, se você for em alguma casa de estudos bíblicos, Casa da Bíblia, Bíblia Opções ou qualquer uma outra e comprar uma Bíblia na ordem cronológica, ou seja, na ordem de escrita dos livros,
O primeiro livro seria o livro de Jó, em virtude disso aqui que nós conversamos. Por Jó ter sido escrito na época do patriarca Abraão. E do que trata o livro de Jó? O livro de Jó vai retratar a fidelidade de um homem de Deus chamado Jó. E para falar da fidelidade desse grande homem de Deus, nada melhor do que o próprio Deus. Como assim, pastor? Por favor, se você puder, acompanhe comigo Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Se você não tiver como acompanhar, vai aparecer aí na tela da sua televisão, do seu tablet, do seu smartphone. Está escrito assim, Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha só o testemunho acerca de Jó. Jó era um homem íntegro e reto e que temia a Deus e se desviava do mal. Quantos de nós temos sido Jós nessa terra? Quantos de nós temos nos desviado do mal? Quantos de nós temos temido a Deus assim como Jó temeu? Mas, pastor, no verso 1 diz que ele era íntegro, que ele era fiel, que ele temia a Deus, que ele se desviava do mal. Mas o que isso quer dizer? Acompanhe comigo um pouco mais. No verso 2 está escrito, tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. No verso 4 diz, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, Jó, além de ser fiel, além de ser justo, além de ser íntegro, além de se desviar do mal, além de temer a Deus, ele se preocupava por cada um dos seus familiares. Ele se preocupava pelos seus filhos e filhas. Ele se preocupava pelos seus bens, pelos seus servos, pela sua esposa. A prova disso é que sempre que os filhos ofereciam um banquete à família, comiam bastante, festejavam bastante, Jó ficava preocupado se algum deles pecou contra Deus. E para garantir que se algum deles tivesse pecado contra Deus e fosse perdoado, Jó ia orar ao final de cada banquete por cada um dos seus familiares, para que, se eles tivessem cometido algum pecado, Deus tivesse misericórdia da sua família e os levasse ao perdão. Olha o nível de comunhão de Jó com Deus. Olha o nível de intimidade de Jó com Deus. Ele se desviava do mal. Quando ele via algo que lhe oferecia a oportunidade de pecar, ele nem sequer se aproximava para conhecer. Ele se desviava. Se o pecado estava à sua frente, ele ia para a esquerda. Se estava à sua esquerda, ele ia para a direita. Se o pecado o cercava na esquerda, na direita ou para a frente, ele recuava. Ele voltava para trás. Jó preferia se desviar do pecado do que cair na tentação. Jó preferia se livrar do pecado mesmo antes de ser tentado por ele. Jó, ao pensar que os seus filhos poderiam ter pecado, ia orar a Deus para que Deus tivesse misericórdia, levasse os seus filhos ao arrependimento e ao perdão. Isso sim é que é uma intimidade com Deus. Isso sim é que é uma vida de comunhão e santidade com Deus. Quantos de nós, irmãos, temos agido assim? Infelizmente, às vezes, ao olharmos para o pecado,
nos encantamos com ele. Como assim, pastor? O pecado é como se fosse uma fruta deliciosa. O pecado é como se fosse uma comida saborosa. Ao olharmos para o pecado, ele nos encanta, porque o pecado é bonito. O pecado aparentemente é saboroso. O pecado aparentemente nos encanta. Mas Jó, sabendo que o pecado representava algo bonito, Jó, sabendo que o pecado representava algo que poderia encantá-lo, ele nem sequer passava perto do pecado. Ele se desviava do pecado. Deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, os homens de repente passam e veem uma mulher bonita. E aquele homem que vê aquela mulher aparentemente bonita, ele pode ser casado. E aí ele olha para ela e fica, puxa, como ela é bonita. Então, se fosse Jó, ele nem sequer se aproximava para poder conhecer aquela pessoa. Ele se desviava dela. Então, irmãos, quantos de nós temos agido como Jó? Quantos de nós temos nos desviado do pecado? Às vezes, infelizmente, nós vemos o pecado, nós vemos aquela situação que sabemos que é um laço, que é um engodo para nós, mas ao invés de nos desviarmos, temos ido criar um laço com aquela situação. Temos ido criar um laço com aquilo que representa um engodo. Por exemplo, o mundo difunde que as bebidas alcoólicas são boas. O mundo difunde que o cigarro é bom, que a droga é bom. E mesmo antes de irmos lá conhecê-la, nós temos a oportunidade de se desviar do caminho do álcool. Nós temos a oportunidade de nos desviarmos do cigarro. Nós temos a oportunidade de nos desviarmos da prostituição, de nos desviarmos das drogas. Se as drogas estão à nossa esquerda, nós podemos ir pela direita. É isso que Jó fazia. Jó preferia se desviar, mesmo antes de conhecer o pecado. O nosso problema, irmãos, é porque nós preferimos conhecer o pecado primeiro, para depois tentar conseguir forças para sair do pecado. E aí se torna muito mais difícil. Nós temos que aprender com Jó. Jó, ele se desviava completamente, porque ele sabia que era mais difícil ter forças para sair do pecado depois, do que sair mesmo antes de conhecê-lo. Amém? Vamos seguir com a narrativa. No verso 6 do capítulo 1 está escrito: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, ouça isso com atenção, ou veja e leia com atenção que vai estar aí na sua tela, Jó capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparaste em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, até então, nós lemos a narrativa do escritor do livro de Jó, falando que Jó era temente a Deus, falando que Jó se desviava do pecado. Mas aqui no verso 8 do capítulo 1, nós lemos e vemos a narrativa do próprio Deus, dando testemunho acerca de Jó. Será que Deus seria capaz de dar testemunho acerca da tua vida? Será que Deus seria capaz de dar testemunho acerca da minha vida? Será que Deus seria capaz de dizer de nós que somos fiéis, que somos santos, que somos irrepreensíveis, que não caímos no pecado, que na terra não existe ninguém como nós? Será que Deus seria capaz de dizer isso da tua vida? Será que Deus seria capaz de falar disso acerca da minha vida? Eu queria lhe dizer, nesta manhã, que Deus foi capaz de dizer
que Jó era um servo irrepreensível. Deus foi capaz de dar um testemunho único acerca de Jó, dizendo que na terra não havia pessoa como Jó, que não pecava, que não falhava, que se desviava do mal. E observe que Deus deu o testemunho de Jó para alguém que também via os atos de Jó. Quem foi? Deus deu testemunho de Jó para Satanás. E como assim Satanás via os atos de Jó? Repare comigo na narrativa do verso 7, quando Deus pergunta a Satanás de onde ele vem, Satanás lhe responde dizendo que vem do perambular pela terra e andar por ela. Satanás, ele perambula pela terra, ele anda por ela, vendo tudo o que acontece. Não é que ele consiga ver todos os acontecimentos ao mesmo tempo, mas onde ele está, ele consegue ver o que está acontecendo. E onde ele não está, os demônios dele conseguem ver o que está acontecendo e relatam para ele. Então Satanás também tinha ciência acerca dos atos de Jó. E se Deus naquele momento tivesse resolvido exagerar acerca de quem Jó era, na mesma hora Satanás teria negado e dito para Deus: errado, Senhor, calma aí, Jó, ele fez isso, Jó assim, Senhor, ele olhou para aquela mulher, Jó assim, ele cobiçou os pertences do irmão, mas em nenhum momento Satanás negou a narrativa de Deus. Muito pelo contrário, se você observar comigo no verso 9, Satanás ele ratifica. O que é ratificar? Ele consolida, ele apoia as palavras de Deus, reconhecendo com Deus que Jó realmente era fiel. Pastor, onde está isso? Acompanhe comigo no verso 9. Olha a resposta de Satanás para Deus. Será que Jó não tem razões para temer a ti, Senhor? Respondeu Satanás. No verso 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Na narrativa do verso 9 e 10, Satanás dá razão a Deus, dizendo que Jó é sim um homem fiel. Mas Satanás tenta dizer para Deus que a fidelidade de Jó não estava no temor a Deus, mas sim através daquilo que Deus podia dar a Jó, que foi as bênçãos, que foram as riquezas, que foi a vida sadia e a vida próspera. Vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltaremos com a segunda parte do programa. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Glória a Deus. Retornamos com a segunda parte do programa. Na primeira parte, encerramos dizendo que Satanás ouviu o testemunho de Deus acerca de Jó, deu razão a Deus, dizendo que realmente Jó era íntegro, era justo e era fiel, mas Satanás mudou o motivo da justiça de Jó. Satanás tentou apresentar para Deus que Jó era justo não por ser temente a Deus, não por amar a Deus, mas que Jó era justo, era santo e fiel pelo fato de Deus ter abençoado a Jó de todos os lados. E aí Satanás entra com a sua oração malévola para Deus. Como assim Satanás orar a Deus? Vamos entender o que é o conceito de oração. O que é oração para você? O que é orar a Deus?
Orar a Deus é conversar com Ele. É apresentar um pedido pessoal ou um pedido geral a Deus através de uma conversa com Ele. E Satanás, conversando com Deus, de repente apresenta-lhe a sua petição ou o seu pedido malévolo para destruir ou tentar destruir a vida de Jó. Acompanhe comigo o que diz no verso 11 do capítulo 1 de Jó. Olha o que Satanás diz para Deus. Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, referindo-se ou pedindo a Deus para que Deus ferisse ou destruísse tudo o que Jó tinha. No restante da narrativa diz, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás ora a Deus, dizendo para Deus que Jó era sim uma pessoa justa, mas que Jó era justo não pelo fato de amar a Deus, mas que Jó era justo por ter sido abençoado por Deus. E aí Satanás entra com o seu pedido malévolo ao Senhor, dizendo que se Deus tirasse a bênção de cima de Jó, se Deus permitisse com que ele, Satanás, tocasse nas finanças de Jó, tocasse nos filhos de Jó, tocasse no que Jó tinha, com toda certeza, Jó amaldiçoaria o Senhor. Aí Deus vem com a sua resposta no verso 12, dizendo, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Irmãos, talvez você esteja se perguntando do porquê que Deus ouviu a oração de Satanás. O porquê que Deus ouviu a petição de Satanás contra Jó, que seria totalmente prejudicial à família de Jó, aos bens de Jó, à vida de Jó. Em outros programas, você me ouviu falar que Deus é justo. O que é justiça? É fazer a coisa certa. Irmãos, Satanás estava diante de Deus orando. Satanás estava diante de Deus apresentando os seus pedidos. Satanás estava diante de Deus levando as suas petições, levando os seus anseios, contra-argumentando com Deus, tentando fazer com que Deus atendesse e desse causa ganha aos seus pedidos. Será que Deus não seria justo o suficiente para atender aquele que estava diante dele, levando as suas petições? Será que Deus não seria justo o suficiente para atender ao pedido de Satanás quando ele estava lá contra-argumentando, pedindo, orando a Deus, suplicando a Deus, apresentando seus argumentos e pedindo causa ganha? Deus é justo. Deus atende aqueles que levam orações diante dele. Talvez naquele momento Jó não estivesse orando por si. Talvez naquele momento Jó não estivesse com tanta oração como Satanás estava diante de Deus. E aí, pela sua justiça, Deus atendeu ao pedido, à oração de Satanás. Entenda aqui que em momento algum eu estou dizendo que Jó não orava, muito pelo contrário, Jó era um homem de muita oração. Entenda aqui que em momento algum eu estou falando que Satanás foi mais justo do que Jó, em momento algum. Jó era o homem mais justo da terra, o próprio Deus deu testemunho dele. Mas naquele momento, naquele exato momento, Satanás estava diante de Deus, orando, defendendo os seus argumentos, defendendo a sua posição, tentando persuadir a Deus, não que Deus seja persuadido por Satanás ou por pessoa alguma, mas Satanás estava lá, levando, apresentando os seus argumentos. E pela sua justiça, Deus atendeu o pedido de Satanás. Entenda que não foi simplesmente pelo fato de Satanás estar lá orando, pedindo, porque Deus poderia muito bem não ter atendido, porque o pedido de Satanás contra Jó não foi justo contra Jó, mas Deus atendeu
também porque Ele queria nos deixar uma grande lição de fidelidade. Ele queria nos deixar uma grande lição de fidelidade. Ele queria nos deixar registrado na sua palavra um dos maiores exemplos de humildade, de amor e de temor ao Senhor que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Jó, ele foi fiel, mesmo perdendo tudo. Mesmo tendo as suas finanças retiradas de si. Mesmo perdendo as suas 4 frentes de negócio e talvez ficando na miséria, sem dinheiro para nada, ele continuou fiel. Mesmo perdendo todos os seus filhos e a sua mulher, o pedindo para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse em paz, Jó foi fiel. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó não culpou a Deus pela moléstia que estava sofrendo. Jó, em momento algum, falou mal de Deus. Muito pelo contrário. Jó foi fiel. Jó foi temente. Jó foi obediente, santo e íntegro para com Deus. Ele teve os seus filhos todos mortos de uma única vez. De repente, de uma hora para outra, Jó perdeu as suas 4 fontes de riquezas. Porque Jó tinha 4 fontes de riquezas que lhe trazia riquezas inesgotáveis. E de repente, de uma hora para outra, Jó perde tudo. Mas nada daquilo foi suficiente para afastá-lo da presença de Deus. Quantos de nós, irmãos, temos desistido da jornada e do caminhar com Deus porque perdemos um filho, porque perdemos o casamento, porque perdemos a esposa, ou porque estamos em provação, ou porque estamos enfermos, ou porque falimos, ou porque perdemos o emprego, ou porque o nosso salário não dá mais para nada? Quantos de nós temos desistido de Deus por causa dessas razões fúteis? Quantos de nós temos desistido da caminhada com Deus por causa dessas coisas que eu estou aqui apresentando? Para Jó, nada disso foi suficiente para tirá-lo da presença de Deus. Para Jó, a riqueza não podia tirá-lo da presença de Deus. Os seus filhos não podiam afastá-lo da presença de Deus. A sua saúde não podia afastá-lo da presença de Deus. A sua esposa não podia afastá-lo da presença de Deus. Os seus empregados não podiam afastá-lo da presença de Deus. Para Jó, nada poderia afastá-lo da presença de Deus. Para Jó, a convicção que ele tinha de Deus era tão grande, a intimidade que ele tinha com Deus era tão maravilhosa, que poderia qualquer coisa acontecer-lhe, inclusive a morte, mas nada o afastaria do amor do Pai. Nada o afastaria do amor de Deus. Irmãos, a nossa convicção e o nosso amor para com Deus tem sido tão fraco, tem sido tão falho, que às vezes uma simples provação, uma simples luta que estamos travando, tem sido grande o suficiente para nos tirar do caminho do Senhor. Às vezes nos afastamos de Deus por motivos banais. Encontramos amigo, por que você saiu da igreja? Por que você se afastou dos caminhos do Senhor? E ouvimos a seguinte resposta: me decepcionei com fulano de tal. Me decepcionei com pessoa Y, com pessoa X. Mas ao perguntarmos se ele ou ela se decepcionou com Deus, ele ou ela diz que não, porque não temos motivos para nos decepcionar com Deus. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso em qualquer momento em nossas vidas. Então não há motivo para nos decepcionarmos com Deus. Nos decepcionamos sim com o outro, com o líder, com seja lá quem for, porque todos somos humanos e enquanto seres humanos nós somos falhos. Enquanto seres humanos estamos sujeitos a defeitos. E Jó tinha a plena consciência disso. Ele sabia que a sua esposa, naquele momento de fraqueza, poderia ter tentado induzir, como fez, Jó a pecar. Mas Jó não pecou. Jó reconheceu a fraqueza dela naquele momento.
Lembrem-se que naquele momento a esposa de Jó estava desolada, com o coração arrasado. Tinha perdido suas 4 fontes de riquezas. Tinha perdido todos os seus filhos e ainda estava vendo o seu esposo com um câncer de pele tão terrível, tão maligno, que ele fedia e se coçava com um caco de telha. A doença que atingiu a Jó, o câncer que atingiu a pele de Jó, era tão forte, irmãos, e o odor que saía da pele dele era tão desagradável, que diz a Bíblia que ele vivia no chiqueiro, juntamente com os animais, porque em casa ele não conseguia habitar, tamanha a doença que estava nele. E vendo aquilo, vendo seu esposo, que já foi o homem mais rico do Oriente, vendo seu esposo, que já foi um dos melhores pais que ela já conheceu, que foi o homem mais rico de toda a terra, que foi o homem mais abençoado, mais fiel, que foi o homem a quem o próprio Deus pôde dar testemunho. Encontrá-lo naquela situação não foi fácil para ela. Você quer ver uma outra falha da nossa parte? Nós julgamos a esposa de Jó. Aí, ela era apegada a Deus por causa do dinheiro. Ela era apegada a Jó por causa do que Jó tinha. Ela era apegada a Deus por causa dos filhos. Julgamos aquela senhora, mas não nos colocamos no lugar dela. Se nos colocarmos no lugar dela, iremos ver que ela estava passando por uma situação, irmãos, inconsolável. A perca de todos os filhos de uma única vez. A perca de 4 fontes inesgotáveis e insaciáveis de riquezas. A perca da saúde do esposo. Além de perder não somente a saúde do esposo, ela passou um tempo sem o esposo, porque como ele tinha um câncer de pele, ele estava fedorento, fedido, ele estava com pus saindo da pele, ela não podia ter contato físico com ele, porque ela poderia estar suscetível a pegar aquela doença. Então, antes de apontarmos, nós temos que olhar para a grande trave que há no nosso olho. Cristo ensina que antes de apontarmos o pequeno cisco, o pequeno argueiro no olho do irmão, nós temos que olhar para a grande trave que há no nosso. Note que você e eu, nós nunca conseguimos enxergar o feijão que está no nosso dente. Acabamos de almoçar uma feijoada, nosso dente fica cheio de resquícios de feijão e nós não conseguimos enxergar, porque não conseguimos olhar para os nossos defeitos, mas apontar o outro que estava almoçando com a gente. Ei, teu dente está cheio de feijão, está lindo. É muito fácil. É muito fácil. Porque olhar para o outro e apontar o defeito do outro sempre é mais fácil do que olhar para nós e apontar os nossos próprios defeitos. Então, queridos, a esposa de Jó, ela passou por uma situação muito difícil, a ponto de ter falado o que falou. Mas Jó ouviu aquilo, Jó entendeu que naquele momento ela estava passando por uma situação difícil, não a condenou, disse que ela falava como uma louca naquele momento, mas não a condenou, a perdoou e seguiu firme, forte e fiel com o seu Deus. Olha o exemplo de fidelidade de Jó para com Deus. Olha o exemplo de santidade de Jó para com Deus. Deus também atendeu a oração de Satanás para dar um cala-boca em Satanás, para dar um chega para lá em Satanás. Satanás defendia veementemente diante de Deus que o motivo pelo qual Jó era fiel era não por causa do temor a Deus, mas sim por causa do seu bem-estar. Sim por causa da sua família, sim por causa do seu patrimônio. E Satanás tirou o patrimônio, Satanás tirou a família, Satanás tocou na saúde de Jó. E Jó permaneceu firme, forte, fiel, inabalável e indestrutível diante de Deus. Jó que antes dava conselho para toda a terra, Jó que antes erguia as pessoas, apareceram 3 supostos amigos de Jó para apontar a Jó. Jó que antes ajudava, Jó que não apontava ninguém, foi apontado por 3 supostos amigos
que vieram para Jó no momento da desgraça, para dizer a ele: Jó, você está passando por isso não porque você não mereça. Você está passando por isso porque você merece. Você está passando por isso porque você pecou, porque você foi falho. Começaram a apontar o dedo para Jó. 3 dedos julgadores apontando para Jó. E Jó tinha plena ciência de que não era pecador. Jó tinha plena ciência de que não havia pecado, de que não havia errado. Sabe aquele ditado que diz que quando Satanás não vem, ele manda o secretário? No caso de Jó, ele mandou 3 secretários para apontar a Jó. Mas Jó sabia que não tinha pecado, Jó sabia que era fiel, Jó sabia que era obediente e disse e manteve a sua palavra de que não tinha pecado com Deus. Irmãos, sabe qual foi o resultado de tudo isso? Deus abençoou a Jó dobradamente. Tudo o que Jó tinha antes de ser destruído e tocado por Satanás foi restaurado sobre Jó 2 vezes mais. Até os filhos Jó teve 2 vezes mais. A saúde de Jó, ela veio inabalável novamente. O tempo de vida de Jó foi de tal forma que Jó pôde ver os seus bisnetos crescerem. Jó foi ricamente abençoado por Deus. E a maior lição que Jó aprendeu com essa provação toda foi uma intimidade maior com Deus. Se você acompanhar comigo em Jó capítulo 42, por favor, acompanhe comigo. Se você não puder ler comigo, leia que vai aparecer na sua tela. Jó 42, verso 5 está escrito: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti. Isso é Jó se referindo a Deus. Mas agora os meus olhos te veem. A provação que Jó enfrentou lhe proporcionou uma intimidade maior com Deus. Jó, que só ouvia falar de Deus, agora via Deus com seus próprios olhos. A provação sempre nos leva a uma comunhão e uma intimidade maior com Deus. A provação sempre nos leva para um patamar maior. Amém? Eu agradeço a você por ter permitido que entrássemos na sua casa e na sua vida com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém.